Olá, hoje é o dia 1º de abril. Não é uma data da galhofa, não é a data da mentira. É a data que ocorreu há 60 anos atrás, o golpe civil, militar empresarial que tirou um presidente democraticamente eleito e passou a caçar os direitos de todos e todas e todes que se organizavam em associação, em sindicato, em partido, a cassação de diversos mandatos do poder legislativo, mudança no poder judiciário. Foi esse momento em que o país sofreu muitos e diversos traumas de todas as ordens. Não, eu não nasci antes da ditadura militar, mas nasci durante a ditadura militar. Nasci em 1968, que foi o ano do AI-5, que foi o ano, inclusive, que o período é reconhecido como um dos períodos mais terríveis da ditadura militar, porque caça em definitivo os partidos, caçam os sindicatos, caçam as associações estudantis, faz a profunda mudança no poder judiciário, né? E é nesse momento que aquelas que entendiam que não era mais possível fazer a luta institucional também passa a resistir a esse sistema que foi imposto de forma também violenta. É um direito a todas, todos e todes que está sendo oprimido pelo Estado resistir ao Estado, mas também foi nesse período em que o Estado passa a perseguir, a torturar e a matar aqueles contrários ao regime, e não precisava ser aqueles que estavam fazendo a luta armada. Mas também no período da ditadura militar, e foi terrível para o conjunto da sociedade brasileira. Não foram os 1000 militantes que nós conhecemos que foram mortos ou torturados. Foram muito mais. Foram muito mais que nós não temos nenhuma informação ainda sobre. Mas nós temos algumas pistas, como por exemplo, nós a tivemos com o relatório Figueiredo, que mostrou que de 10 povos indígenas, mais de 8.000 indígenas foram mortos. Hoje nós não sabemos qual é o número exato de indígenas que foi perseguido pela ditadura militar. Nós não temos essas informações. Por isso, inclusive, o Armazém da Memória lançou uma proposta de que seja feita uma comissão da verdade permanente para os povos indígenas. Mas também não foi só isso. Tudo aquilo que foi dito para nós também não é verdade. O tal do milagre brasileiro que jogou, né, o Brasil, por exemplo, na década perdida, logo assim que a ditadura estava acabando, que foi a década de 80, que lançou o país a uma profunda recessão. Também foi nos dito que não teve corrupção. Não teve corrupção porque não teve denúncia. A ditadura perseguia jornais que o faziam, perseguiam agentes da justiça que o faziam. Portanto, nós estávamos silenciados de fazer essas denúncias. E também, né, esta memória de toda essa violência, os militares e esses que participaram da ditadura junto com eles também fazem questão de que nós esqueçamos. É importante que a gente não esqueça, que a gente reivindique a história e a memória, principalmente nós, povos indígenas, que tivemos o tempo todo a nossa memória e a nossa história perseguida. Mas o conjunto da sociedade brasileira precisa saber o que foi a ditadura militar, principalmente nesse momento em que a violência do Estado é reivindicada como instrumento do exercício político. Não é possível nós acreditarmos que o exercício da violência permanente do Estado ou de agentes do Estado, aqueles que defendem isso, seja legitimada de qualquer forma que o for. Porque nós não podemos mais ficar a mercê de violência de todas as ordens. Nós tivemos diversos militantes, principalmente as mulheres, sofreram tortura de todas as ordens, tortura sexual, tortura que é inimaginável. É necessário que a gente, inclusive, ouça muito esses depoimentos, essas vozes dizendo o que aconteceu durante esse período. Não é possível que a gente justifique e volte a justificar a violência como um instrumento que construa as relações humanas. Por isso é importante a gente lembrar, é importante a gente reivindicar a memória, é importante a gente reivindicar a história, para que a gente diga sempre: ditadura nunca mais.
Ditadura nunca mais. Ditadura nunca mais.